Uma boa tarde a todos, eu sou o Júlio Viana, cofundador e CEO da Plaza Technologies, e eu estou aqui em mais um episódio do Maya Talks, que é o nosso podcast que traz aí mentes brilhantes que fazem o mercado imobiliário brasileiro. E hoje eu estou aqui com um cara super legal, que é o Leandro da Carisma Imóveis. É um prazer estar com o Leandro aqui. Vocês hoje vão escutar mais sobre a história do mercado imobiliário de São Paulo, de uma imobiliária super tradicional na Zona Norte de São Paulo. E aí eu não vou falar muito, vou deixar agora para o Leandro contar um pouquinho mais da história dele, contar um pouquinho mais da Carisma. Sejam bem-vindos a mais um episódio. Leandro, muito obrigado por vir aqui no Maya Talks. Obrigado a você, Júlio. Primeiro agradecer, o convite da Plaza. É sempre uma ação muito legal, os podcasts onde a gente pode explicar um pouco mais sobre o mercado imobiliário, falar um pouco mais da nossa história. Então, é bem legal esse projeto que vocês estão fazendo, eu tenho acompanhado e fico muito lisonjeado de ter sido lembrado aqui, trazido para esse programa. Eu que agradeço, cara. Cara, eu vou conversar a minha história lá atrás, O Leandro com 16 anos. Essa história eu costumo contar às vezes na imobiliária para algumas pessoas novas. Então, eu sempre fui de uma família de classe média, Meu pai se formou advogado e depois de um tempo viu que a advocacia o levou a administrar imóveis. Então, ele abriu uma pequena imobiliária e eu tinha uma vida muito tranquila, Lá pelos meus 15, 16 anos, só estudava, não trabalhava. Quando um belo ano, Júlio, eu acabei repetindo de ano direto. Não era um bom aluno, então? Não cara, brinquei demais, Acho que estava muito fácil a vida e eu repeti. Sim. E aí meu pai falou, não, Leandro, tranquilo, vamos ver o ano que vem como é que você vai. E eu pensando que a coisa tinha meio que passado, E aí, dia 2 de janeiro, lá com 16 anos, ele me chamou e falou, vamos. Eu, pra onde? Ele falou, você vai começar a trabalhar. Eu falei, sério? Ele falou, sério. Você vai começar a repor... Acabou a vida mole. Exatamente. Você não repetiu? Agora você vai repor aí a sua repetência. Você vai trabalhar comigo. E aí ele me levou para a imobiliária. A imobiliária dele ainda é ativa, Ainda tá na ativa, chama Casa Nova Imóveis. Legal. E eu fui para lá para tirar xerox, Júlio. E eu ficava o dia inteiro tirando cópia de livro, cópia de documento. E ali eu aprendi... que o sucesso não tem atalho, Que você não consegue ter sucesso só ficando sentado, só olhando, que você tem que colocar a mão na massa, Então ali ele me deu uma baita história de vida, falou, você tinha tudo, não deu muito valor, então agora você precisa... correr atrás. Então eu comecei ali na imobiliária tirando xerox para proprietário, tirando xerox de extrato, de documentação imobiliária com 16 anos. Trabalho duro, repetitivo. Exatamente, repetitivo. Você acha que era uma lição? Você acha que era uma lição que ele queria dar, assim, no sentido de tipo, você não cumpriu o seu compromisso, então... É isso aí, eu acho que foi isso. Acho que ele falou, Leandro, então vamos ver como é que é a realidade, De 90 e poucos % da galera que tá aqui. E aí eu comecei a trabalhar, comecei a tirar xerox. Depois eu fui office boy dele por muito tempo. Então fazia banco, Tinha muito pouca tecnologia. A gente tá falando aí de 1993, 92, por aí. Então tinha muito pouca tecnologia. Então tinha que ir pra rua. Tinha ainda a máquina de datilografia. Então muitos contratos, em vez de ser digitados, eram datilografados, Ele tinha bastante ainda processo, Ele trabalhava ainda com advocacia. Então eu comecei na imobiliária lá por aí, 91, 92, fazendo esse trabalho com ele e já organizando alguma coisa depois de um tempo na própria imobiliária dele. Perfeito. Sabe que eu acho que essas situações, elas acabam formando muito caráter, cara. Eu também passei por uma situação similar, eu reprovei o primeiro ano do ensino médio e meu pai tinha um lava-jato na época e ele falou, você vai trabalhar no lava-jato comigo, lavando o carro lá, trabalhando duro. Então era todo dia à tarde, no final de semana, eu tinha que ir pro lava-jato. Eu acho que olhando em retrospecto, isso gera tantas coisas positivas para um adolescente naquela época do que
o contrário, que é alguém talvez fica passando mais tempo, Sim. sei lá, tendo atividades mais de lazer, enquanto de uma atividade que vai te mostrando ali o que é importante, vai te trazendo coisas boas para tua formação. E o outro lado, né, Júlio, que ele poderia dar aquela bronca, colocar de castigo, fazer um monte de ações repreensivas, né? Em vez de fazer essas ações que talvez te deixariam revoltado, ou ficaria, né, você ficaria muito chateado, ele te deu mais uma oportunidade de falar, olha, é assim que se faz a coisa, foi como eu comecei, né? O trabalho vai te dignificar e aí você consegue com certeza ter sucesso. Então, acho muito importante essa lição que nos foi dada, então, né? Ah, com certeza, com certeza. E aí você ficou trabalhando até se formar, como foi a transição para a faculdade? Você vê, né? Foi tão importante essa ação que o meu pai teve, que dali para diante eu passei de ano, todos os anos direto, com ótimas notas, entrei na faculdade direto, faculdade de Direito, e entrei no OAB direto também, né? Só que no meio da faculdade... Então eu entrei trabalhava com ele, entrei na faculdade, fazia a faculdade à noite e trabalhava durante o dia na imobiliária dele. No segundo ano de faculdade, ele já me deixava fazer os processos, então eu já atuava como estagiário lá na Casa Nova Imóveis. Fazia processo, acompanhava ele em algumas audiências, tratava muito problema de proprietário, né, e de inquilino, principalmente de atraso, né, quando tinha atraso, precisava entrar com alguma ação judicial e etc. Ele já me colocou numa salinha ali do lado, né, dele, e eu já estava bem estabilizado na Casa Nova. E aí, quando adentrou o terceiro ano de faculdade, eu devia ter os meus 20 e pouquinhos anos, apareceu uma carteira imobiliária para ser adquirida. Então, ele um belo dia me chamou e falou, Leandro, vamos ali olhar uma imobiliária? E aí ele me levou numa portinha pequena, ali na Avenida Júlio Bono, onde já era a sede da Carisma Imóveis. Ah, entendi. Então vocês compraram a carteira da Carisma. Exatamente. Isso há quanto tempo? Foi em 1998, tem 27 anos. Então, há 27 anos atrás, ele me levou para ver uma carteira de uma imobiliária que já tinha 10 anos, né? Cujo proprietário não tinha sucessor. Então, o proprietário não tinha sucessor e ele optou... Era uma operação pequena, porém saudável. E ele optou por vender. Ele falou, puxa, Leandro, não tenho sucessor e tal. E meu pai me levou lá e falou, Leandro, o que você acha? E eu olhei, era uma imobiliária bem menor que a nossa na época, com bem menos clientes, mas eu vi ali que podia ser um negócio muito legal. E aí a gente estruturou a compra dessa carteira, negociamos aí uns 60 dias, né? E eu tenho um irmão mais novo, né? Tenho 2 irmãos mais novos. E aí eu tava crente que um dos meus irmãos ia assumir aquela carteira e eu ia continuar no posto de vice-diretor, vice-presidente, sei lá, da Casa Nova onde eu tava. E aí numa segunda-feira meu pai, junta as suas coisas aí, pega as coisinhas da sua sala, que você vai assumir lá a Carisma. Eu falei, meu Deus. Nem tava esperando. Exatamente. Falei, tô tranquilo aqui, já tem uma sala, já tem um cargo bacana, e lá para essa imobiliária. E a gente foi para lá, em agosto de 98, assumi, né? Um jovenzinho indo para uma imobiliária bem raiz, né? Ela estava pouco informatizada, ela tinha já um gerente de vendas, uma equipe de vendas legal, mas era bem arcaico ainda, né? E fomos para lá em 98 tocar a operação imobiliária num prédio locado, era um prédio que era alugado, pequenininho, sem estacionamento, sem nada. E aí um caso, né? Um caso muito interessante que aconteceu logo nos primeiros 2 meses. Então a gente ficou lá 2 meses apurando, né? O que dava, quitamos a carteira, né? Finalizamos Sim. a compra da carteira. E aí a gente foi falar com os colaboradores que lá estavam que a gente ia alterar o nome para Casa Nova Imóveis. Ia ser uma filial, né, da Casa Nova. E aí a gente encontrou uma resistência gigantesca do pessoal que estava lá. Dos clientes ou mais da equipe? Colaboradores, mais da equipe, de falar, Leandro, você pode alterar o que você quiser, mas não mexe nesse nome. Da onde que vem o nome Carisma? O antigo proprietário disse que ele tentou registrar algumas marcas e um dia a pessoa falou, nossa, mas você é tão carismático, mas as marcas que você trouxe não bateu. E ele falou, pô, então coloca Carisma com K. E aí ele conseguiu o registro das marcas e patentes. Legal. E aí quando eu cheguei lá, o gerente de locação, o gerente de vendas me falou, Leandro, faz o que você quiser, mas mantém o nome, né?
Um tempo depois de alguns anos, eu vim saber que eles falaram, se o Leandro trocar o nome, a gente vai sair e vai usar esse nome. Olha só. E de 98 para cá, a gente, lógico, né? Eu tinha um respaldo do meu pai na Casa Nova Imóveis, e muitas coisas a gente compartilhou e cresceu juntos, né? Mas de 98 para cá, a gente conseguiu, em 2, 3 anos, comprar um terreno, fazer uma sede própria, né? Sair do aluguel e, mais tarde, em 2014, fazer uma sede própria com mais de 1.200 metros quadrados. Legal. Hoje a gente tem mais de 70 colaboradores, né? 2 unidades, uma unidade na Vila Gustavo, uma unidade em Santana, e sempre trabalhando muito em 2 vertentes, né? A vertente pessoas, que eu acho que é fundamental, né? Principalmente no ramo imobiliário, onde os profissionais corretores são autônomos e eles não têm ajuda de custo, salário e etc. Vivem de comissão, né, Júlio? Então, Perfeito. Realmente a gente tem que tratar essa ponta pessoas muito bem tratada e a ponta processo, né? Ter processo claro, né? A gente chegou lá na Carisma em 98, não tinha muito processo, eles meio que faziam as coisas. Mas por que você está fazendo? Eu estou fazendo. Então, sabe quando a coisa... Você vai apagando incêndio e vai fazendo? Nem devia ser digitalizado. Nada. Vou fazendo. Calma. Como é que você aprova uma ficha? Tem um início, meio e fim. Início, vamos criar aí um formulário para o cara preencher? Vamos criar os documentos mínimos? Sim. E aí, dali a gente começou processos, pessoas, cuidando de processos, né? E sabendo que uma empresa tem que gerar resultado, né? Falando para todo mundo, desde o office boy até o diretor, né? Saber que a empresa trabalha por fechamentos, por vendas, por locações, por administrações feitas. E aí esse tripé, vendas, pessoas, processos, vendas, vem dado certo lá na Carisma. Legal. E essa sede da Carisma que era na Vila Gustavo? Ainda fica na Vila Gustavo. Ela nasceu lá na Júlio Bono. Né? Entendi. E aí, depois de algum tempo, a gente comprou um terreno alguns quarteirões para frente, um imóvel menor, e depois a gente comprou um terreno maior e fez a sede matriz, hoje, da Carisma lá do Júlio Bono, que tem mais de 1.200 metros quadrados. Perfeito. E tem lá um auditório de treinamento, isso. A gente conseguiu estruturar o prédio de uma forma que fosse bem acolhedor para as pessoas e para os clientes. E a Casa Nova, onde era? A Casa Nova ainda continua no mesmo local onde eu trabalhei, fica na Vila Sabrina. Vila Sabrina. Por incrível que pareça, a gente está a menos de 3 quilômetros de distância, mas sempre com muita ética, muito respeito. Ela cresceu junto com a Carisma, então hoje está num prédio próprio também lá, muito grande, com 30, 40 colaboradores lá também. E por incrível que pareça, as nossas operações não cruzam muito. Então, a Casa Nova continua tendo os clientes dela e atendendo geograficamente, você está falando? Geograficamente e até em termos de valores, né? A gente entendi. Atuando num público um pouco o segmento diferente, muda exatamente. Também. A Casa Nova atuando muito forte em locação e vendas também. A gente um pouco mais em vendas, né? E um pouco menos em locação, mas as duas se complementando. Legal. Né? Hoje a gente tem um grupo familiar, então, né? A gente tem lá a Casa Nova sendo tocada, já tem mais de 52 anos de existência, então operação muito sólida, muito rentável, muito bacana, onde o Alessandro, meu irmão, toca lá, e eu e o Adriano, meu outro irmão, tocamos a operação da Vila Gustavo. Maravilha. E agora com a Unidade Santana a todo vapor também, que agora em janeiro de 26 entrou no 3º ano de existência. Então a Unidade Santana é mais recente. É mais recente. Legal, muito bom. A gente identificou que o mercado imobiliário é bem regional mesmo, bem com certeza. Bairrista, né? Que a gente consegue ter um raio de atuação muito eficiente e muito rápido, né? Então, naquele raio de até 3, 4 quilômetros, a gente consegue atender muito bem os clientes, né? E ter muito sucesso para locar e vender os imóveis, e que passando daquele raio, a gente tinha um pouco mais de dificuldade. Começa a ter problema de deslocamento, né? Deslocamento, você sabe, São Paulo tem um problema de trânsito, etc. Né? E aí a gente optou por abrir essa unidade em Santana, né? Buscamos uma pessoa dentro da própria Carisma, um colaborador da Carisma, um gerente da Carisma, para nos auxiliar, para ser sócio daquela unidade. Então a gente tem o Edu lá, tocando a unidade Santana, né? Com a participação
da Carisma, né, por trás, e isso tá dando muito certo. Então, Legal, um bom modelo. Ano, exatamente, um novo modelo de negócio, né, uma cogestão de um colaborador muito aculturado com a empresa. Então, o Edu já tem 10 anos de Carisma lá. Então, a gente acha que as frentes devem ser nesse modelo, né? Um modelo de uma pessoa que saia da cultura muito forte, Carisma, Perfeito. e que tenha um pedaço de uma empresa, de uma filial, e que consiga tocar essa filial muito bem, trazendo a cultura da Carisma, trazendo os valores da Carisma, né, o que realmente importa. E eu acho que esse é o caminho que vem dando resultado, né? E a Zona Norte de São Paulo, ela é uma área super extensa. Sim. Né, às vezes a gente pensa numa zona de uma cidade e acha que é uma coisa só, mas é uma coisa muito grande. Eu fico impressionado como é, né? O que mudou, cara, nessas regiões de 30 anos pra cá, Legal. assim, em relação às oportunidades da região e a importância de ter uma operação física também, né? Porque muitas vezes o proprietário, ele gosta de ir na imobiliária, ele gosta de conversar com as pessoas, né? Exatamente. A gente tem o antes e depois da pandemia, né? Eu acho que a pandemia mudou muita coisa. E São Paulo é uma cidade muito grande, né? Se a gente colocar aí Zona Norte, Leste, Oeste e Sul, em cada região você pode ter 4, 5, 6 imobiliárias muito fortes. Perfeito. Né? E tem espaço para todo mundo, né? Desde que você haja com ética, respeito, né? Você consegue ter o espacinho para todo mundo. Só que a Zona Norte é uma zona à parte. Né? A gente brinca que é quase uma cidade. É como se fosse uma outra cidade, exato. Eu falo com pessoas de Portais, eu falo com pessoas do meio imobiliário, sim, e elas falam que realmente a penetração na Zona Norte é muito mais difícil. Né? Antigamente a gente tinha um jornalzinho que só circulava na Zona Norte e só dava certo lá. Que era antes dos portais, que eram os anúncios que a gente fazia. Né? E que em outras regiões isso já não existia. Então, particularmente a Zona Norte já é um subreduto travadinho de São Paulo, né? Como se fosse uma cidade do interior onde todo mundo se conhece, onde todo mundo se cruza, onde cada vez mais faz sentido a gente ter uma operação física, né? Então, na pandemia, lógico, acentuou muito o uso da tecnologia. Então, a gente consegue fazer hoje a gente consegue atuar num raio maior, usando tecnologia, usando vídeo, usando IaaS, né? Como a Plaza, usando bastante benefício disso. Porém, a Zona Norte ainda é muito bairrista. Então, a pessoa se sente acolhida, tem um escritório por trás, né? E sabendo que a porta está aberta, né? A gente foi uma das primeiras imobiliárias que teve uma operação conjunta com o Quinto Andar, que acabou finalizando o ano passado. Então, a gente começou em 2021, 22 com eles, fazer uma operação onde a gente chegou a ter 300 imóveis compartilhados, co-compartilhados em administração. Mas depois a gente viu que não era o perfil. O Quinto Andar tem um público e um perfil de atuação, e a gente, principalmente por estar na Zona Norte, tem um outro perfil. Então eu tenho proprietários lá que fazem questão de uma vez por semana lá, sem precisar, porque a gente tem a área do cliente, a gente tem o extrato online que ele consegue acessar 24 horas por dia, a gente tem o WhatsApp, a gente tem inteligência artificial, tem tudo para ele não vir até a Carisma. Mas ele gosta de vir até a Carisma e a gente gosta que ele venha até a Carisma. Por quê, Júlio? Porque vender relacionamento. Com certeza. Então, quanto mais ele tiver na imobiliária, mais relacionamento a gente vai ter com ele, mais confiança a gente vai conseguir passar e acredito que mais negócios a gente vai fechar. Sem dúvida nenhuma. Então, a importância do contato físico, porque muitas vezes o diferencial também é você ter um local físico que o cliente vai lá para conversar, para saber como é que está o imóvel, não necessariamente tendo um problema específico para ser resolvido, né? Muito legal. Tem um case muito bacana que a gente viu do imobiliário de BH, que realmente eles começaram a achar que era um problema ter as pessoas um pouco fora da imobiliária e começaram a fazer evento para cliente para trazer para a imobiliária. Né? Então, a gente também faz lá no mês de agosto, que é o mês do corretor de imóvel, a gente faz o Dia do Corretor de Imóvel, que é um evento que a gente faz para cliente e para corretores da Carisma, onde a gente traz os clientes para a Carisma, né? A gente distribui aí alguns convites para que os corretores tragam novos clientes para conhecer a Carisma, e eu acho de suma importância esse movimento, né? É lógico que eu acho que
é uma linha tênue, né? Entre você ter uma operação física que é muito mais cara e você usar as tecnologias digitais certas, né? Perfeito. A imobiliária que conseguir andar nessa linha, nesse trilhozinho, né? Conseguindo fazer uma operação robusta, física, né? E não se esquecendo da parte digital, que é muito importante, porque te dá muita velocidade, né? Muita rapidez, muita eficiência. Eu acho que vai levar vantagem nesse mercado competitivo que é o mercado imobiliário de São Paulo. Com certeza, competitivo demais. Assim, eu conheço imobiliárias que vieram de outros estados para cá. Sim. E aí o pessoal pega e fala: "Ô, eu não imaginava que o negócio aqui ia ser tão difícil, não. Eu achava que ia ser mais fácil." Aqui o bicho. O bicho pega, exatamente. E Leandro, você estava comentando sobre a Carisma acabar desenvolvendo uma parte do negócio de vendas de forma mais acelerada até do que a Casa Nova, né? Sim. Como que você analisa essas duas oportunidades de venda e locação dentro da imobiliária? E quais são, assim, os fatores estratégicos mais importantes que você vê nessas duas frentes? Boa. A minha formação, por ter direito na veia, sempre foi muito administrativa. Então, eu gostava muito de locação e sempre fiz questão de ter a locação e a administração dentro do meu imobiliária. Eu acho de suma importância ter essas duas operações conjuntas lá, porque ela vai te dar a base e vai te pagar suas despesas fixas. Então, tem muito imobiliário que fala, mas eu só quero previsibilidade, venda. né? Exatamente. Mas venda dá mais dinheiro. Realmente, o lucro forte das imobiliárias vem das vendas. Vem, talvez, dos lançamentos, né? Das vendas de terceiro. A porrada sazonal, assim, quando o mercado tá bom. Exatamente. Mas ele não é tão previsível e tão estável como é a locação, né? A locação, economicamente, o país estando bem ou mal, se loca. Né? Na verdade, aluga mais quando tá mal, porque a pessoa não consegue comprar. O juro sobe de 2 dígitos, Exato. Né? Sofre um pouquinho, locação dispara, né? A gente tem os últimos 2 anos lá de recordes de locação na Carisma, né? Por outro lado, a hora que o juro cai muito, a parcela do aluguel fica alta, bate com a parcela do financiamento, é mais fácil você financiar e comprar a sua casa, né? Mas eu acho que qualquer imobiliária deveria ter as 3 operações. Eu brinco lá na imobiliária, na Carisma, e em algumas reuniões eu falo isso, que a Carisma poderia ser 3 empresas totalmente diferentes, Júlio. Sim. Uma empresa de locação, uma empresa de administração e uma empresa de vendas. Cada uma com seus desejos, cada uma com as suas dores, cada uma com os seus anseios próprios. Então, locação tem um público próprio, um jeito de a gente falar com o pessoal da locação. A administração tem um jeito próprio, um jeito da gente falar com a administração. E vendas tem um jeito particular também de se falar, de ser um pouco mais ousado, né? Onde você tira um pouco mais de lucro, né? Mas a hora que você junta as 3 empresas, e aí eu acho que é a grande sacada do empreendedor, tentar unificar essas 3 empresas, né? Para que ela inteira consiga crescer, né? Tanto o setor de locação quanto de venda, né? Eu cansei de ver nesses meus 27, quase 30 anos aí de mercado imobiliário, o setor de vendas às vezes queimar a locação, né? Sim. Ou a locação queimar o setor de vendas, né? Ou o setor de vendas, não deixa alugado não, me dá, vamos vender esse imóvel, não compensa alugar o imóvel, não compensa administrar, você está pegando menos que 0,7% de rentabilidade, pega, vende e deixa o dinheiro no banco, né? Então, o gestor tem que equilibrar essas 3 frentes das imobiliárias, os 3 grandes setores da imobiliária, né? Para que um ajude o outro. Esse é o grande desafio, é um complementar o outro, né? Exatamente. E na hora que você vai formar as equipes, qual você acha que uma estratégia mais otimizada é de separar completamente as equipes ou ter equipes juntas aí se complementando? Lá na Carisma a gente fez bastante teste, né? A Carisma já tem 37 anos de existência, então é tempo suficiente para a gente testar algumas coisas. E, lógico, São Paulo é o que você falou, ele é muito grande, pode ser que uma operação da Zona Norte não encaixe com a da Zona Sul, né? Perfeito. Não encaixe com a da Zona Leste, então acho que cada imobiliário tem que buscar o seu equilíbrio perfeito. Particularidades locais. Exatamente. Né? Perfeito. Mas o que funciona muito bem lá na Carisma é a gente setorizar e realmente a pessoa ser especialista no que ela faz. Então, corretor de locação não faz venda. Corretor de venda não faz locação. Corretor de locação indica captação para vendas, mas não faz captação para vendas,
né? E vendas indica a locação, mas não faz a captação para locação. E o ADM fica no meio e ele também só indica para as duas áreas. Então, a gente tem um programa de indicação lá, né? Onde o corretor de vendas pode indicar para locação e ganha um percentual. Porém, quem vai fazer o serviço da captação completa é o próprio setor da locação. Então, ele vai fazer o término, ele vai pegar a indicação do corretor de vendas, vai fazer todo o cadastro, as fotos, vai colocar a placa, vai fazer um anúncio e vai fazer a locação. E depois o corretor de vendas vai ser gratificado por comissão com isso. Entendi. E ao contrário também é verdadeiro. Você cria um incentivo entre as áreas. Entre as áreas. Porém, o procedimento, né, e a atuação, execução é exclusivo daquela área. Perfeito. Então, se um corretor de vendas quiser fazer uma locação, eu não vou deixar. Por quê? Porque eu acho que hoje você precisa ser um pouco mais específico, né? Acabou aquele generalista, né? Eu sou corretor do quê? Sou corretor de sítio, de apartamento, Exato. de terreno, de casa de praia? Não tem mais espaço para esse Se você não foca, você não é bom em nada, né? Exatamente. Exato. Né? Então lá eu tenho alguns corretores que são especialistas em determinado bairro. Perfeito. Outros em determinado perfil de faixa de renda, né? Então isso dá muito certo lá na Carisma, é o que a gente vem fazendo. Legal. Uma Legal. área fomentar a outra, mas deixa pro especialista fazer. Perfeito, eu acho brilhante essa estratégia, Leandro. Até quando a gente estava começando a Maia, a gente sempre rola aquelas discussões, né? Pô, você vai fazer um IA que é especialista em imobiliária de locação ou de venda? Sim. Imobiliária que faz lançamento ou imóveis de terceiros? Eu sempre falava lá, cara, a nossa solução tem que ser especialista em imobiliárias. Exatamente. E imobiliárias fazem tudo. Então você tem que ter o módulo administrativo, o módulo de lançamento, o módulo de terceiros. Você precisa estar preparado para servir a imobiliária como um todo, porque apesar de a imobiliária ela ter várias frentes, você tem que ser especialista e, né? As pessoas da imobiliária precisam ser especialistas ali. Sim. E aí, já entrando um pouco mais dentro da mudança tecnológica, Leandro, quando você entrou no mercado, provavelmente não se anunciava imóvel do mesmo jeito que se anuncia hoje, não se registrava um imóvel, né, dentro do sistema do mesmo jeito que é hoje. Quais foram as grandes mudanças que você acompanhou aí ao longo desses anos e o que você acha que foi bom e ruim aí dentro dessa evolução? Eu sou muito inovador, né, Júlio? Eu sou muito ativo. Eu não, né? Minha mulher até brinca quando a gente vai para um hotel muito tranquilo. Ela fala, nossa, você vai odiar. Eu falei, por quê? Monótono. Exatamente, porque você vai ficar 3, 4 dias no mesmo lugar. Eu preferia, né? Um dia num lugar, outro dia no outro. Então, naturalmente, eu sou muito agitado, né? E eu levei um pouco dessa cultura para Carisma, né? Então, desde 98, quando a gente entrou lá, me incomodava ver algumas coisas. E eu contestava muito, mas por que é feito assim? Mas não tem outro jeito mais fácil? Mas como é que a gente vai fazer, né? Tanto que hoje, eu acho que a gente é uma das poucas imobiliárias que tem uma área voltada só para isso, que foi uma área implementada pelo Rafael Alves, que acho Perfeito. que, né, você conheceu. Isso. O Rafa. E a gente criou junto em 2020, acho que até um pouquinho antes de 2020, antes da pandemia, 2018 talvez, a gente criou a área de inovação na Carisma. Então é uma área que ainda existe hoje, está ativa, que ela só olha para tudo que a gente faz e vê como a gente consegue fazer mais e melhor, né? Então, como a gente consegue ser mais eficiente, né? Sempre se questionando, se provocando. Exatamente. E aí, todo ano a gente coloca no começo do ano algumas coisas que a gente precisa olhar, né? Algumas áreas. Então, poxa, área de vendas, como é que a gente consegue fazer um site mais eficiente? Como é que a gente vai fazer uma captação mais eficiente, né? Então, essa sempre foi uma máxima da Carisma. Então, lógico, como toda imobiliária, e na Carisma não foi diferente, a gente começou lá com o folhetinho, né? Tinha lá o cadastro num bookzinho que você dava pro cliente e o cliente folheava. Tinha lá o anúncio. Era em papel. Aí você botava dentro do como é que era aquele negócio de ferro que... tinha eu esqueci o nome. Como se fosse uma gavetona com os arquivos. Os arquivos. E cada atendente, cada corretor tinha a sua pastinha e você ia lá. Até o dia que surgiu o primeiro software imobiliário, né? Sim. E aí a gente falou, vamos colocar tudo no software.
Daqui a pouco veio o advento da internet, né? Sobe tudo pra internet, né? Daqui a pouco a gente tinha jornal, o jornal já não fazia sentido, veio os portais imobiliários, sobe tudo pros portais, né? Pós-pandemia e na pandemia houve a revolução do mercado imobiliário. Eu acho que antes da pandemia as imobiliárias estavam muito acomodadas, sabe, Júlio? Eu não tinha visto grande revolução no mercado imobiliário, a não ser os portais antes da pandemia. Não tinha nada. Não tinha era bot telefônico, o máximo que você teria, que era... Sim, aquele ribozinho do... diz que 1 para falar com vendas, 2 para... Sim. Cara, não tinha nada, né? E a pandemia, lógico que foi péssimo, porque, né, perdemos muitas vidas e foi complicado, mas ela deu uma acelerada no mercado imobiliário de uma forma que a gente começou o mercado imobiliário antes da pandemia muito tradicional parado, e a gente viu uma centena de empresas sendo criadas na pandemia e tendo muito sucesso, né? Empresa de vistoria, empresa de captação, empresa para melhorar o anúncio, Sim. empresa que tira foto, empresa com IA, empresa, né? E Entendi. é o que eu costumo falar, né? Foi forçado ali. Exatamente. Não tinha como. Pós-pandemia, vinha muito aquela pergunta do corretor mais raiz, né? Poxa, Leandro, eu ainda vou ter espaço nisso tudo? Sim. E aí eu dou uma resposta simples e objetiva. Se você tiver com as pessoas certas e tiver usando a tecnologia certa, você tem tudo para ter espaço. Agora, se você não se aprimorar, realmente, né, não tem jeito. É igual aquele negócio, né? Todo mundo andava com carro manual. Sim. Saiu o carro automático. Não quero. Não, por que você não quer? É melhor, é mais eficiente, é mais rápido. E quem se adaptou, gostou e tá aí até hoje. E quem não se adaptar às novas tecnologias ou não tiver num ambiente de crescimento que puxe as novas tecnologias, vai ficar para trás. Então, hoje lá na Carisma a gente tem um corretor, que é um case lá, que tem mais de 80 anos e que usa toda a tecnologia e ainda é muito competitivo. Mas por que ele é competitivo? Porque ele usa a tecnologia. Com certeza. Ele usa o WhatsApp, ele usa os vídeos, ele usa o sistema, né? Há 4 anos atrás a gente fez o mote do ano, usar 100% dos sistemas, softwares que a gente tinha, né? Porque a gente tem aquela máxima, né? Todo mundo reclama do sistema, você reclama do sistema, mas tá preenchendo? Não. Não, exato. Você reclama. O sistema é ruim, troca de sistema. O sistema é ruim, troca de sistema. Peraí, calma. Vamos usar 100% dele. E hoje a gente usa, vou colocar 90 e pouco por cento de cada sistema nosso, tanto o comercial quanto o administrativo. Sim. E isso trouxe uma eficiência para o escritório gigantesca, né? Então eu brinco que o profissional que usar 90% do recurso que a imobiliária te dá, e ele tiver numa imobiliária que forneça os recursos certos, né? Teste as coisas rapidamente, né? Tem que testar rápido. Não deu certo, tira. Deu certo, continua e implementa mais ainda, né? E fazer faseado para não deixar a pessoa maluca, né? Exato. Porque realmente colocar implementar 2 coisas no mesmo mês, você não consegue, né? Implementa uma, daqui a pouco implementa 2, né? A gente teve alguns anos lá que a gente obrigatoriamente implementava uma tecnologia a cada 6 meses. Então, implementava, fazia alguma coisa como gamificação, uma campanha, depois de 6 meses... aquilo gravou na mente da pessoa. Automaticamente ela já começa a fazer. Agora vamos partir pro fase 2. Vamos implementar outra coisa. E aí vai. É uma cultura de inovação mesmo. Vocês estão de parabéns, cara, porque teve vários aspectos do que você falou aí que realmente mostram as empresas que costumam utilizar ferramentas novas e geralmente dá certo. Porque tem muita empresa que tenta utilizar uma ferramenta nova e dá errado. Sim. E aí, olha só que coisa legal. Primeiro você comentou da parceria com o Quinto Andar. Você falou com orgulho da parceria do Quinto Andar. Deu errado depois de um tempo, aprendizado. Exato. A gente vamos olhar para frente. Muito grande. Exato. Então, isso é muito, muito importante. Eu vejo, quando a gente estava colocando a Maia lá na Carisma, você comentou que era constante as conversas que você tinha com a equipe para mostrar os benefícios, né? Sim. Isso não é uma coisa que você só faz uma vez. Você tem que constantemente estar lembrando as pessoas de que ao usar aquilo ali, tem uma adaptação a ser feita, mas benefícios vão vir, né? E aí, como é que foi essa adaptação lá e talvez não só com IA, mas até com outras ferramentas. Você percebe que é sempre o mesmo padrão? Cara, é muito engraçado, né? A gente fala de tecnologia, a gente fala de procedimentos, de pessoas, mas todos nós somos humanos.
E toda mudança é difícil para uma Sim. pessoa, né? Até se falar, vamos acordar agora às 6 da manhã, não vamos acordar mais às 7. É difícil. Vamos dormir mais cedo, vamos dormir mais tarde. Então, na imobiliária não é diferente. Toda hora que a gente chega a uma tecnologia nova, existe uma barreira a ser transportada, a ser transpassada, né? O que a gente costuma fazer, né? Primeiro a gente faz reunião mensal, então todo mês a gente tem um aniversariante do mês que a gente tem, além dos aniversariantes, a gente tem uma fala, né? E a gente traz o que a gente está fazendo, então a gente prepara o terreno dos colaboradores. Galera, ó, o seguinte, daqui 3 meses vai ter uma ferramenta nova, ela funciona mais ou menos assim, né? Eu acho que isso é um Vai diferencial. administrando a expectativa antes. Antes. Por quê? Porque eu vejo muita imobiliária impor as coisas pro colaborador. De um dia pra noite. Ó, sexta-feira vocês finalizaram um dia fazendo isso. Segunda-feira eu quero que vocês façam isso. Eu acho que não rola, né? Então a gente vai preparando, né? Então, muitas das coisas, às vezes, que eu falo, não se concretiza, o cara fala, meu, você não tava vendo tal coisa? Puxa, eu vi e não deu certo. Ah, nem vai passar. Não, nem vou passar pra vocês. Mas, culturalmente, eu já vou mudando a cabeça daquele cara. Nossa, o Leandro vai trazer alguma coisa nova, né? Então, primeiro, a gente faz a preparação do terreno. Olha, estamos olhando uma ferramenta nova, ela faz mais ou menos isso, ela vai te auxiliar a isso, né? Segundo passo é fazer testes com quem quer fazer. Perfeito. Então, teve algumas ferramentas da Carisma que a gente pegou os corretores e falou, galera, está disponível, quem quiser usar, use, quem não quiser, não usa. Não tem problema, não vamos fazer distinção. A primeira fase é opcional. Opcional, né? Então, muitas coisas a gente fez opcional. Cara, dá mais trabalho? Lógico que dá mais trabalho. É pior para a empresa? É pior para a empresa. Mas a coisa acontece mais facilmente, né? E o terceiro passo é, na próxima reunião, exaltar quem está usando e dar os dados de sucesso da pessoa que está usando. Então, teve várias ferramentas que a gente falou, olha, corretor fulano, corretor beltrano, parabéns, vocês tiveram números expressivos e os caras estão usando aquela ferramenta. O cara que não está usando, olha e fala, meu, o que aconteceu? Por que meu número está tão mais baixo? E aí ele pede para usar a ferramenta também. Sim, perfeito. E aí a gente fala, tá disponível, né? E lógico, isso no começo foi meio que assim. Agora, culturalmente, o setor de inovação tá tão forte que quando a gente traz uma fala dessa numa reunião mensal, no outro dia já está sendo perguntado quase como com o escritório inteiro, Leandro, e essa novidade? E essa novidade? E é quando a gente implementa hoje, já passa, apesar de ser opcional, 100% da galera... já tem um sentimento de que coisa legal, ao invés daquele sentimento, ai, mais uma, né? Exatamente. Legal. Já teve coisa que a gente teve que voltar atrás, né? Porque ninguém é perfeito. Já teve Exato. coisa que a gente implementou, passou 1 mês, 2, meu Deus, que besteira que a gente fez. Tira rápido, Exato. se desculpa com a galera, vai lá na reunião mensal e fala, galera, ó, trouxemos essa ferramenta, cara, andamos pra trás, foi mal, tamo junto, vamos pra próxima, e ter a mente aberta, ser humilde pra, né, realmente aceitar que nem tudo você vai acertar. Exato. Mas é o que eu falei, que a gente traga 10 coisas e acerte 7, 8, tá bom demais, né? Muito melhor do que alguém que traga uma e aí fica só com aquela. Maravilha. E como é que tá a Maia da Carisma hoje em dia? Conta um pouco essa história. Mercado imobiliário, a gente tem uma taxa de conversão muito baixa, né, Júlio? Então, a gente tem um excesso de leads, né? A gente usa ainda bastante portal, apesar do site hoje ser o número 1 de faturamento da empresa, né? A gente investe bastante no site, ainda tem muito portal e traz muito lead. Então, eu acho que o mercado imobiliário é um mercado que você tem muito lead. Então, o topão do funil é gigantesco. Tem muita gente. E a gente tem uma problemática de pessoas, né? Você não consegue contratar tantas pessoas que dê suporte a todos os leads para atender 24 horas por dia, 7 dias por semana. Né? Porque senão você não vai ter faturamento, né? Você vai ter um grande bolsão de pessoas, né? Sendo que a taxa de conversão é pequena. Né? Se a gente pegar lá 100 pessoas, 5 vão comprar alguma coisa, né? Talvez 10 vão alugar alguma coisa, então a taxa de conversão é complicada no mercado imobiliário. E se a gente tiver uma ferramenta que dê vazão para todos esses leads,
que consiga atender simultaneamente 20, 30, 40 leads ao mesmo tempo e esquentando esse lead, e tratando esse lead, e passar na hora certa para o corretor, dificilmente você vai ter sucesso, né? Porque você vai ficar enxugando gelo. Exato. Né? Entra 20 lead, eu retorno para 20 lead. Entra 30, eu retorno para 30. Tá, você só tá retornando, você não tá conseguindo avançar no funil. Perfeito. Você tá atendendo, talvez você não consiga dar aquele atendimento no time Na hora certa. necessário de 1 a Exato. 2 minutos, vai. Às vezes você demora 30 minutos para atender aquele lead, já foi, o cara já ligou para outra imobiliária, para outro corretor, né? Então, o teu time, se você tiver com uma máquina dando retorno a tudo, você não consegue fazer outra coisa, você não consegue separar imóvel para esse cara, mandar alguns links para ele, dar um atendimento consultivo onde você consiga entender e escutar mais do que falar, entender o que o cara quer, né? Separar e fazer as visitas no horário que o cara deseja. Revalidar os seus anúncios é de extrema importância. Então, o corretor tem que tirar um tempo para revalidar os anúncios dele, a cada 30 dias ligar e falar: Júlio, você tá com aquele imóvel ainda à venda? Continua o mesmo valor? Posso refazer fotos? Não posso refazer fotos? Alguma coisa mudou? Vamos baixar um pouquinho esse valor? Não vamos? O que a gente vai fazer? Né? Então, o corretor precisa ter tempo para fazer tudo isso, né? Às vezes, quando entra um corretor novo lá, o corretor fala: Leandro, é só vender imóvel? Você tem que fazer um anúncio, tem que tratar o anúncio. Tem que fazer muita coisa. Cara, é muita coisa, é muito detalhe. A cada 30 dias você tem que mudar o texto do anúncio, você tem que mudar a foto principal, a secundária, falar com as pessoas. Então, assim, se você não tiver, né, uma inteligência artificial que te ajude a dar demanda para a bocona do funil de leads, como a Maia faz, Perfeito. dificilmente você vai ter sucesso. Qual é a grande diferença de antes e depois da Maia para você? Cara, eu acho que hoje os corretores estão com mais tempo e mais qualidade de atendimento. Então, antigamente, você não tinha muita qualidade, era quantidade, era, vamos, e Devia agora você... perder muita coisa também no fluxo. Muita coisa eles já retornavam, mas já vi, né? E com a Maia a gente consegue atender 100% dos leads num espaço de tempo muito curto, e aí a Maia vai demandando conforme a gente, né, configura lá, conforme a demanda do que o cara quer de visitar. Putz, esse cliente tá mais quente, mais frio, né? Então o corretor recebe um lead mais qualificado, né? Um lead mais pronto para ser atendido por ele. E hoje, como que os corretores, eles lidam com a Maia? Eles costumam olhar bastante as conversas, eles comentam sobre a Maia? Cara, foi engraçado, né? No começo, como toda empresa, tem pessoas que adoram e pessoas que, né? Não, meu Deus! O pessoal fica assustado um pouco no começo. A gente deu talvez um ajuste de curso no começo. A gente queria que a Maia não fosse identificada como uma IA. Ah, sim. E aí eu acho que foi um pouquinho de erro nosso, né? Porque a pessoa se conectava com a Maia de uma forma, quando caia para o corretor, a pessoa falava assim pro corretor: não, mas eu tô falando com a Maia, não quero falar com você. Não, mas a Maia me atende bem, eu não quero falar com você. Né? Aí a gente fez um pequeno ajuste, deixando claro no tom de conversa da Maia que ela é uma IA. Porque o cliente achava que a Maia era corretora. Era uma pessoa de carne e osso. Né? Entendi. Então iam na imobiliária e falavam: eu quero falar com a Maia. Não, mas ela não tá. O que aconteceu? Ela saiu, né? E aí a gente fez esse ajuste de tom para falar: olha, você está falando com uma assistente digital da Carisma, etc. E aí melhorou um pouco, aí os corretores começaram a olhar e falar: agora sim e tal. Então, hoje a gente deixa claro que é uma inteligência artificial que ajuda e poupa o tempo do inquilino e poupa muito o tempo do cliente. Perfeito. Né? Porque realmente ela responde de forma muito rápida tudo que o cliente pede, e ela é ensinável, né? Quando vem lá os alertas, né, Júlio? A gente coloca lá: realmente essa casa... essa é a casa amarela, da janela branca, tal. E aí o próximo atendimento ela já sabe que é a janela amarela. Perfeita. Vocês usam bastante a funcionalidade de ela enviar para o corretor a pergunta sobre o imóvel e já aprender em seguida, né? Exatamente. Que legal, muito, cara. Porque a gente vai abastecendo a própria base de dados dela, né? E eu acho que também uma coisa que quem quer implementar qualquer tipo de IA precisa fazer primeiro
preencher o software comercial corretamente com o máximo de informação que você puder. Perfeito. Né? Porque a inteligência artificial puxa lá da base de dados. Então, se você tiver uma base de dados fraca, você vai ter uma inteligência artificial fraca. Perfeito. E aí, às vezes, o cara vai pegar no seu pé, né? A Júlia vai falar, não, mas não ficou legal. Mas não é que não ficou legal, é que a sua base tá fraca. Sim, né? sim. Então, ainda bem que a gente tinha feito a adição Isso de acontece casa. também. Não, o que acontece às vezes é, por exemplo, a imobiliária fala, não, a Maia falou que esse imóvel não aceita financiamento. E aí a gente, pô, não é possível que ela errou isso, a gente treina ela todo dia. Aí quando a gente vai ver, tá lá no anúncio. Tá lá no anúncio. O proprietário não aceita financiamento. Então ela lê o anúncio e ela Exato, não tem como fazer mágica, né? Ela vai ler o anúncio e vai passar o que tem no anúncio. Perfeito. Então isso é muito importante. A gente fez esse trabalhinho que foi muito legal. Então enriqueceu muito a nossa base de dados primeiro. E aí, tendo a base de dados bem certinha, aí a IA voa. Legal, cara. E como que você acha que são as possibilidades com essa tecnologia nova agora olhando para frente? O que você acha que vai mudar no mercado? Cara, eu acho que o mercado imobiliário tá numa fase de transição muito grande, né? A gente vê muito imobiliário que tá ficando para trás, muita imobiliária muito nova tendo muito resultado, né? Então eu acho que todo gestor imobiliário tem que olhar com carinho a cada 3, 4 meses a sua operação, ver o que encaixa para implantar, né? Porque tem muita coisa que talvez na sua operação não encaixe, então também tem que tomar cuidado para não tentar implementar muita coisa e você andar para trás, né? Mas acho que é um caminho sem volta o mercado imobiliário. Então o mercado imobiliário tem muita coisa nova, tem ETF, tem fundos imobiliários, tem tanta coisa e tanta empresa legal, né? Então eu acho que a cada 3, 4 meses você olhar para o que tem no mercado, Sim. definir uma coisa só, e você pode fazer 1 ou 2 implementações por ano, mas não deixar de fazer 1 a 2 implementações todo ano daqui para frente, para sempre. Esse é um desconforto que você precisa ter, porque toda instalação ela tem ali um período meio ruim. Exato. Mas ela é super importante porque você tem mais a ganhar do que perder, né? O período de adaptação sempre é complicado, mas passa. Tem algo que a gente costuma falar bastante na Plaza, que a gente fez um estudo lá da jornada da imobiliária e na média uma imobiliária usa de 8 a 10 sistemas. Tá. E muitas vezes esses sistemas eles não são integrados entre si, eles têm dificuldade aí para se conectar, os times usam de maneira diferente. E aí é importante para a imobiliária tentar olhar para uma estratégia que reduza o número de sistemas. Sim. Como que você vê isso e você acha que a tendência, já que vocês usam bastante, a tendência é aumentar o número de sistemas ou diminuir? Eu acho assim, Júlio, perfeito a sua colocação. Eu acho que a gente tem que tomar cuidado para ter um excesso de canais de atendimento, porque realmente a gente é humano e a gente não consegue dar a demanda necessária para tudo, né? Se eu tiver que fazer 10 logins para começar o meu dia, 10 tarefas diferentes em sistemas diferentes para fazer o follow-up, para dar andamento, não vai rodar, né? Eu acho que a primeira etapa usa de 80% a 90% do sistema que você tem. E tenta implementar algo muito perto dele, mas eu acho que no máximo de 3 a 4 sistemas, né? Lá na Carisma a gente tem 4. Então a gente tem um software comercial, um software administrativo, né? Uma inteligência artificial e um outro software que gerencia o WhatsApp. Então não precisa ter mais do que isso. E planilha de Google, né? Mas aí é mais gestor, né? Quem usa planilha de Google talvez é mais gestor, né? Mais a camada acima de gerência, né? A camada corretor, colaborador, você tem que fazer com que ele use o mínimo possível de sistemas. E aí a camada superior de gerente, diretor, aí realmente vai usar um pouquinho mais, porque realmente hoje a gente não tem um sistema que unifique tudo. E se tiver, para pegar uma grande empresa de software para fazer esse sistema, vai ficar muito caro. E a gente não, né, as imobiliárias não têm um poder aquisitivo tão grande para ter um setor de software dentro da imobiliária, né? Que lógico, é o sonho americano, né? Você ter uma IA dentro da imobiliária, ter um gestor dentro da imobiliária de tecnologia, mas a gente sabe que não é possível. Exato. E eu acredito também que tem uma parte do que está mudando no mercado, que é essas integrações entre os sistemas, elas estão ficando cada vez mais fluidas, né? Sim. Até a IA, ela ajuda muito nisso. Então, muitas vezes, conseguir
utilizar uma estratégia de sistemas onde esses sistemas estão bem conectados acaba ajudando muito nesse problema de ter sistemas demais. Com certeza. A gente tinha antigamente muito software fechado, né? Então o cara tinha um software fechado que não implementava com ninguém, e aí realmente esses software caíram em desuso, né? E hoje a gente tem os softwares abertos que tem que fazer a comunicação, né? Então da Maia com o meu software comercial, da Maia com o meu software administrativo, exatamente. meu software administrativo com o site, com a área do cliente, né? Para que consiga fazer os arquivos de remessa, de retorno, das informações. Então é muito importante ver essa viabilidade antes de implantar, porque se você começa a implantar coisas que não conversam entre si, você pode estar arrumando um problema em vez de uma solução, né? Então, com certeza, os softwares cada vez mais integrados faz muito mais sentido. Legal. Leandro, a gente já está caminhando aqui para a fase final do nosso podcast. Tem uma pergunta que eu sempre gosto de fazer para nossos entrevistados, que é: qual foi a coisa mais gentil que alguém fez para você? Tá preparado para responder? Preparado. Eu acho que a coisa mais gentil que alguém me fez foi meu pai, quando ele me tirou do conforto da Casa Nova Imóveis, onde já tinha uma sala com meu nome, já era um gerente lá, e me levou para uma imobiliária bem pequenininha e falou: vai lá, se tudo der errado, você volta para cá. Eu acho que foi a coisa mais gentil. Olha só, ele colocou o desafio, provocou, mas também deu segurança, né? É isso aí. Que legal. Ele faleceu em 2019, mas deixou um legado muito bonito. Como era o nome dele? Isaías. Seu Isaías, muito bom, fico muito feliz de ver. E você hoje tem 2 irmãos e eles também trabalham nas imobiliárias. O Alessandro tocando o legado lá da Casa Nova Imóveis e o Adriano no financeiro aqui da Carisma me ajudando. Então, somos 3 homens, 3 irmãos, que estamos no mercado imobiliário. E estamos bem, estamos indo bem aí. Boa, uma ótima história, Leandro. Parabéns Obrigado. Pela trajetória, né? Um abraço para seu Isaías, que Deus o tenha. E fico muito feliz de escutar e entender um pouco melhor aqui da história da Carisma. Boa. Muito, muito obrigado por ter vindo aqui, viu, Leandro? É um prazer ser seu parceiro e ajudar a alavancar a Carisma aí com seus desafios. Por favor, sempre pode contar conosco. A gente gosta muito de ajudar e depois de escutar essa história aqui, fiquei com mais vontade ainda. Obrigado, Júlio. Eu que agradeço. Um abração aí para todo mundo. É isso aí. Pessoal, estamos terminando mais um Maia Talks, o podcast das mentes brilhantes do mercado imobiliário. Hoje aqui com o Leandro da Carisma Imóveis, uma imobiliária super legal para quem quiser conhecer da Zona Norte de São Paulo. Então, muito obrigado aí pela sua atenção, por assistir mais um podcast. Ótimos negócios para você e até a próxima.